Você já imaginou que houvesse uma realidade tão cruel e assustadora? Com assassinos sanguinários bizarros, jovens com hormônios à flor da pele e uma trama clássica de perseguição, a chance dessa história terminar com esses caras vivos, perdidos no meio de lugar nenhum, era mínima. Mas Pânico na Floresta apostou em um mais do mesmo, que nesse caso conseguiu um feito para poucos em sua época de lançamento. E só bastou ter uma boa direção e um roteiro que não parece que foi escrito com a bunda e feito propositalmente para sacanear o espectador. Quase todos concordam que o primeiro Wrong Turn não pode ser julgado por suas continuações, mas tranqueiras bizarras com raríssimos bons momentos quiçá inexistentes, deveras exagerado, sem conteúdo e sem razão de existir. Sem falar nos vilões de quase todos os filmes, os canibais deformados, que aqui eram muito mais impactantes do que viriam a se tornar depois. E além disso, no primeiro, pelo menos o título original da franquia ainda fazia sentido, porque desviar a rota era realmente a pior decisão que os personagens poderiam tomar, principalmente porque na época não sabíamos o que eles estavam prestes a enfrentar, perdidos em uma floresta macabra, floresta essa que é o território deles. Inspirado por uma gama gigantesca de filmes slasher, gore e clássicos do horror, como Pânico na Floresta conquistou um espaço, mesmo que apertado, no histórico dos filmes de terror mais memoráveis do começo dos anos 2000. Eu sou o Wes do Cinemania e finalmente chegou a hora de reassistir Pânico na Floresta. O famoso, o formoso, o fino filme dos deformados assassinos encapetados, abortados, invertidos e do avesso, que marcaram tanto os reviews do Cinemania quanto a vida de muita gente aqui, desde a época do SBT, não é verdade? Tenho certeza disso. Motivações para rever essa obra-prima a essa altura do campeonato. A primeira é que existe o review original do primeiro filme no canal, mas ficou por muito tempo bloqueado. O YouTube fez o favor de desbloquear depois de anos. Obrigado, amigo, você é um amigo, mas assim, não é lá um dos vídeos que eu mais gosto. Ao contrário das continuações, eu amo aqueles vídeos, foi muito legal na época. Só que esse não, ele é bem datado e mal feito pra caramba, então merece ter um vídeo digno no Cinemania, contando tudo que você precisa saber sobre esse filme. Principalmente as minhas novas impressões sobre ele, depois de muito tempo sem rever. E o segundo motivo é porque eu tô com saudade. Então desde já, deixe o seu like e o seu comentário para ajudar no engajamento do vídeo e também no incentivo à produção de mais como esse, beleza? Então chega de conversa, esse é o Reassistindo Pânico na Floresta. Pânico na Floresta, no original Wrong Turn, a curva errada ou o caminho errado, escolha perigosa lá nos Portuga, foi lançado em 2003 nos cinemas. Sim, ele foi para os cinemas, ao contrário das continuações que eram tão carniça que foram diretamente para DVD. Só que o filme foi recebido de uma forma morna na época. Os resultados de bilheteria idem, e só com certo tempo a franquia foi ganhando mais notoriedade. Mas vamos começar bem do começo. Não tem muito a ver, mas para entender como chegamos na gênese da franquia, há dois fatores principais. Pânico, de Wes Craven, lançado em 1996, abalou o status quo dos filmes slasher, mostrando um assassino que era o filhinho da mamãe lá e o salsicha cheirador de maconha, com jovens vítimas que de alguma forma sabiam como agir em um ataque de um serial killer de filme de terror. Os filmes de terror eram até uma realidade no universo desses filmes. Beleza. O problema é que muitos filmes seguidos desse começaram a copiar a fórmula, que já era uma subversão. Porque Hollywood é assim, um inventa aqui, outro copia ali. Outro copia a cópia, outro vem e faz a cópia da cópia da cópia, mudando apenas um fator. Quer um exemplo bem preciso? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, de 1997. Era um pastiche de Pânico, mudando algumas coisas, como o modus operandi do assassino. Não deixaram nem o presunto esfriar e na sequência, em 1998, meteram Lenda Urbana, que era uma cópia do Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado com o nome menor, e mudando o que? O modus operandi. Até o pôster é igual. Então tivemos vários desses filmes com a mesma proposta de um lado. O outro grande fator é algo duvidosíssimo, chamado remakes. O Massacre da Serra Elétrica, de 74, ganhou um remake em 2003, que é um dos melhores filmes da franquia, não que o nível de qualidade dela seja muito disputado.
Mas existia uma rave maluca da carreta furacão de remake saindo. Só os remakes dos clássicos orientais que ganharam remakes ocidentais foram absurdos. O chamado, o remake americano de Ringo, foi só o começo disso, em 2002. Não tô exatamente criticando, tá? Eu amo esses filmes, tanto os originais quanto os remakes. Ringo e Ju-On gosto muito. Só estou dizendo que o cenário era esse. Remakes de um lado e filmes slasher derivados de Pânico de outro. Ficou fácil entender qual é que é. Surgiu do além um simples tiozinho chamado Alan B. McElroy, que havia escrito o roteiro de um filme relevante na carreira dele, chamado Halloween 4, o retorno do Michael Jackson. Putz, muito relevante, mas não vamos zoar o filme porque ele realmente foi importante na época, principalmente pro personagem Michael Myers. Eu falei Michael Jackson? Então ele uniu forças com o diretor chamado Rob Schmidt, outro cara que, desconhecido, é um elogio pra ele, e resolveram buscar inspiração no menos óbvio, que não fosse nem remake de filmes orientais, nem uma nova abordagem pra Scream, porém que ainda fosse comercial, retornando ao slasher mais tradicional, nos moldes do Sexta-feira 13 clássico, que no último filme tinha ido para o espaço, e já não era mais aquele clássico na floresta. É quando retornamos para 1974 novamente, porque os produtores pensaram justamente em The Texas Chainsaw Massacre, que apresentou uma família de canibais, que capturava pessoas para usar como refeição e, claro, o Leatherface, mais conhecido como tiozão do churras, um deformado de nascença, muito fã de usar a pele da cara dos jovens como máscara. E ao invés de buscar o Wes Craven de Pânico como referência, eles resolveram buscar o Wes Craven de 1977 para se inspirar no filmaço Quadrilha de Sádicos, The Hills Have Eyes. As montanhas têm olhos, literalmente. No filme, a família Carter, ao decorrer de uma viagem de carro, decidem pegar um caminho diferente, um atalho, um breve desvio para chegar à Califórnia. Olha só o esquema se formando. Eles acabam parando em uma área de testes da Força Aérea Norte-Americana que estava completamente dominada por um grupo de canibais. Quadrilha de Sádicos, além desses elementos similares, é muito parecido em estrutura e no terror psicológico, que envolve fuga e matança. Só faltou um parecer. No começo dos anos 2000, também estava em voga os filmes gore, também conhecidos como splatter, que ninguém fala esse termo porque é difícil de pronunciar, ou até mesmo torture porn, né? Que é mais uma modalidade que abarca todos esses filmes de sangue e mortes explícitas. O primeiro exemplo que vem à mente é O Albergue e depois Doce Vingança. Porém, surpreendentemente, Pânico na Floresta é bem menos gore que esses títulos, o que até pode ter sido benéfico pro filme, que tinha lá seu orçamento de 12 milhões de dólares e um Nescau. Com uma belíssima maquiagem e alguns jogos de câmera, as chances de ficar trash foram bem reduzidas, ao contrário do exemplo clássico que eu sempre dou, que é o do carinha sendo partido ao meio pelo poder da tela verde no terceiro filme. Eu acho aquilo ali foi o meu auge. Quando eu vi essa cena, quando essa cena impactou os meus olhos, sem zoeira, eu passei 48 horas em um coma depressivo. Até hemorroida. Ah, outra coisa, não vamos confundir Pânico na Floresta com Pânico na Floresta, tá? Principalmente no título. Pânico na está em minúsculo e Floresta em maiúsculo. Tem que ser burro demais pra confundir. Mas é sério, esses caras de transliteração de títulos de filmes têm problemas mentais? Sem ofensa, tá? Esse Pânico na Floresta, na verdade, se chama Deep in the Woods, um filme francês do ano 2000. Eles têm alguns detalhes semelhantes sim, antes de afirmar que não tem nada a ver um com o outro. Bom, sobre o elenco, escolheram aqueles atores jovens, entre aspas, né? Que de jovem não tem nada, mas assim, o grande destaque foi pra maravilhosa Eliza Dushku, da série Buffy, a Caça-Vampiros, em que ela fazia a Faith, e junto dela o Desmond Harrington, que havia feito Navio Fantasma em 2002, mais conhecido por nós como o Premonição no Navio. Mas chega de conversa, vamos para a história do filme e, claro, em paralelo, eu vou contando mais. O filme começa mostrando a logo das produtoras, e eu não tinha me ligado que uma delas era a Constantin Films. É a produtora dona dos direitos cinematográficos da franquia Resident Evil. Pois é, ela fez aqueles filmes da Alice dando voadora de 3 peitos no Nemesis, e outras aberrações do tipo. Mas aqui, pelo menos, não é uma adaptação de nada, estamos safe. O destaque já vai pra trilha sonora, que é muito bem utilizada, e eu acho ela da hora pra caramba nesse filme. E ele se passa nas montanhas de West Virginia, e a primeira sequência
sequência mostra um casal de estudantes chamados Rich e Hayley praticando alpinismo numa parede de pedra. O Rich sobe primeiro e, numa sensibilidade impressionante, simplesmente deixa a parceria pra trás. Caguei, sobe aí sozinha. A mina até cai do negócio gritando, parece até que não sabia que isso poderia acontecer, ou então foi obrigada, né? Vai saber. Tudo bem aí? Mano, ela gritou socorro, eu acho que ela tá bem. Bora! Bora, né? Só falta a parte dela conseguir subir. Como a gente sabe, esse meu chapa não vai durar muito tempo. Dá até pra escutar a respiração súbita dele. Foi só uma cafungada basicona, não tinha percebido antes. O corpo do cara aparece pra Hayley, já falecidamente desconectado, o sangue escorre até o seu rosto e do nada jogam um defunto do alto e puxam a corda da garota violentamente. Os bichos são bravos. Mas ela manda muito porque ainda conseguiu cortar a corda e quase pular na outra. A Hayley cai de boaça no chão, mas tranquilo, não quebrou a boca nem nada, e cai justamente do lado do corpo do cara. Só que a tensão que eles queriam desenvolver aqui é mais ou menos o que diabo é isso que tá na floresta. E isso eles conseguem bem, porque é o primeiro filme e não dava pra ter noção de quantos assassinos são e como eles agiriam. Mas tem a armadilha pra pneu, o arame farpado, que derruba a Hayley antes dela chegar no carro. E já era. Daí vem os créditos iniciais, que sumiram na maioria dos filmes hoje em dia, né? Quando era só uma tela preta mostrando os nomes, aí era meio saco. Mas quando ajuda a contar a história do filme, é da hora. E aqui é assim. A lenda do Homem da Montanha perdura. De fundo vai mostrando o histórico dos canibais e quantas pessoas desapareceram durante os anos em que eles estavam atuando nessa região. Sumiu montanhista, sumiu tiazinha, sumiu criança, sumiu todo mundo. Todo mundo que ousou dar uma mijada nessa floresta. Beleza, finalmente conheceremos o personagem principal, chamado Chris Flynn. Durante a história, vamos conhecendo mais das características de cada um, mas aqui eu já vou adiantando algumas coisas. O Chris é um médico, um recém-formado, estudante, que seja, que está dirigindo até uma reunião na cidade de Riley. Então, ele, escutando o seu fabuloso CD, encontra uma paralisação no trânsito, na via principal. Impaciente, ele desce do carro para pedir informação ao caminhoneiro. O caminhoneiro, chapado, diz que uma carreta tombou na via e derramou produto químico por toda a pista e que iria demorar umas 2 horas para liberar. O caminhoneiro chama o Chris de engomadinho gratuitamente e o cara vai embora pistola. O Chris trancou que não passa o Wi-Fi porque ele estava atrasado para o que parecia ser uma entrevista de emprego, e essa é a motivação para ele tentar um desvio na rota. De onde ele estava já era certo atrasar meia hora. O cara até tenta ligar pra avisar, mas obviamente seu celular fica sem sinal. O famoso clichêzão que resolve um monte de furos de roteiro. O celular tá sem sinal. Pelo menos ainda dá pra jogar o jogo da cobrinha. Então Chris pega uma via de terra e avista um posto de gasolina na esperança de encontrar um telefone público. Note que não tem um pé de gente nesse lugar, mas tem uma miríade de carros parados ao lado do posto. O posto do Rick do gás baratinho. Ou estão à venda, ou é uma oficina também, ou é um mau presságio sobre o que viria a seguir. Tá lá, sentado na porta do lugar, um tiozinho banguela tomando Nesquik. Dá até uma escorrida, que delícia. Funcionar é a última coisa que esse telefone deve fazer, e pior ainda, informação esse tiozinho não vai dar. Afinal, ele tá mamado na cachaça. Chris olha no mapa e encontra uma estrada chamada Montanha do Urso, que dá uma volta desgraçada, mas pelo menos dá no outro lado da via principal. Tá meio com cara de morte? Tá, mas não tem problema. E o tiozinho já manda um: quem vai precisar se cuidar é você, uai. Oxi, sou. Esse velho não é nada menos que Maynard Odets, o suposto pai dos canibais, que foi interpretado pelo Wayne Robson nos 2 primeiros filmes. No segundo filme, ele tem uma participação bem da hora. O que acontece com ele lá é muito bizarro. Ele simplesmente enfrenta o Dale Murphy, aquele Rambo da Shopee. Mas aqui, nada é dito sobre ele e não há nada confirmado sobre ele ser ou não um parente dos canibaizinhos. Afinal, ele não faz nada. Talvez porque ele esteja velho demais, porque esse é aquele mesmo personagem patético do Doug Bradley no 5º filme, que é um prequel. Chris realmente decide entrar na estrada da Montanha do Urso, também conhecida como Estrada dos Apalaches, e os sinais não são bons. Ele vê um cervo morto, se distrai e...
acerta em cheio um carro que tava parado no meio da estrada. Aí parece que abriram-se os portões do inferno, Eu né? sinto muito. Na hora que eu... Eu achei que tinha morrido. Tá todo mundo bem aí? Os outros 5 personagens do filme saem do meio das árvores e revelam que o carro estava parado porque furaram o pneu com arame farpado na estrada. A gente sabe que foi proposital, mas quem descobre isso é a Jessie Burlingame, a garota da calça baixa e umbigo de fora, a moda de 2003. Icônica é pouco. Aí, qual é o seu nome? Chris Flynn. E você tá machucado? Não, eu tô bem. Porque você é a mula. Bom, Chris e esses 3 decidem avançar na estrada, deixando Francine e Ivan esperando no carro. Eu acho que esses 2 são os piores personagens do filme. Não que eles sejam detestáveis, mas eles são muito clichêzão de slasher. Mas eles mencionam que a Jessie tomou um pé na bunda do namorado e por isso eles resolveram viajar mata adentro. Quem é que dá um pé na bunda dessa mulher? Mas ficar sozinho era tudo que eles precisavam pra quê? Ver umas cueca box. Vamos pro que interessa? O que interessa é meio subjetivo. Chris, Jessie e o casal Carly e Scott encontram um bicho atropelado na estrada e é só nesse momento que Chris revela ser um médico, já que ele identifica que tipo de animal era. É muito interessante como o filme evita ser expositivo. Os diálogos são bem orgânicos dentro da narrativa e vai soltando informações enquanto eles conversam. Carly e Scott também vão conversando no trajeto e entendemos que eles iriam se casar em breve. E o diálogo entre eles é bem legal e os atores têm química, saca? Então funciona muito bem. Tá bom. Aí, gente, peraí. Perceba que o filme, nessa parte, tem um jogo de câmera bem parecido com Sexta-feira 13, dando aquela sensação de que os personagens estão sendo vigiados o tempo todo, com a câmera filmando entre as árvores. Em seguida, o casal Sífilis vai sofrer as consequências de desobedecer às regras do slasher. Eles usaram todo o meu protetor solar. Mas principalmente porque tu tá sujando a mídia com essa tua digital imunda. Aí do nada, o Ivan simplesmente some, e ela só vai encontrar os sapatênis dele e a orelha decepada do outro lado. É quando ela tem a boca arregaçada por um dos canibais, que agarra ela pelas costas. Morreu gostoso. Enquanto isso, do outro lado do universo, só acho meio zoado a velocidade na qual eles estão caminhando, porque né, aperta o passo aí, senão vocês vão chegar não sei aonde no outro dia. Isso porque existe um senso de urgência por conta do Chris, que precisa vazar o quanto antes, então dá uma agonia. Não, nada, eu vou acabar faltando. Por que não foi de avião? Eu gastei o dinheiro todo naquele carro. A Carly ainda tem tempo de fazer uma pegadinha do João Kleber com o namorado. Jesse e Chris dão de cara com um abismo e a placa Dead End, que pra quem não lembra, Dead End é o nome do segundo filme, Wrong Turn 2 Dead End. Se bem que no Brasil tiveram a manha de mudar pra Floresta do Mal. Espetacular, Brasil! Pelo menos não foi a Amazônia do Mal. E finalmente, numa curva no fim da estrada, eles encontram a cabana. É um clássico, né? Nunca que uma cabana bizarra no meio da floresta vai ser uma boa de entrar. Mas eles não tinham muitas opções. A Jessie chama a atenção para os veículos parados e destruídos, mas ninguém acha nada de incomum. Então eles tocam a sineta e como não aparece ninguém, o Flynn já vai invadindo o lugar em busca de telefone. Confia que vai ter um telefone aí. Olha, eu tenho que fazer xixi. É sério que tu tá no meio do mato, completamente isolada, e tá esperando um banheiro limpinho cheirando a talco aparecer? Não vou julgar, porque eu faria exatamente o mesmo. Pois é, eu tenho que te lembrar de um filme chamado Amargo Pesadelo. E o Scott se cagando faz referência a um filme chamado Amargo Pesadelo, de 1972. Esse filme com certeza foi inspiração pra Pânico na Floresta, apesar de ser um suspense barra drama. São 4 amigos que entram na mata e de repente são perseguidos por outros 2 psicopatas. Esse filme tem o John Voight de Anaconda, outro filme que ele tá no meio do mato, né? Mas enfim. Dentro da cabana, a exploração do lugar não é muito agradável, é cheio de comida estragada, chaves de carro e diversos itens perdidos que a gente sabe de quem era. Isso é clássico de um grupo de assassinos em lugares isolados. O Scott, inclusive, comenta nomes de alguns grupos de psicopatas esquisitos, tipo a família Chijon, que foi um caso de canibais da Coreia do Sul, muito bizarro. Cristo! O melhor lugar da cabana, com certeza, é o banheiro. Deve estar muito cheiroso, cê é louco. E a geladeira, cheia das Tupperware da mãe. Mas a merda começa a feder mesmo quando a Jessie descobre uns arames farpados. Obviamente, os mesmos que estavam na estrada. O Chris descobre que na Tupperware não era feijão e muito menos sorvete. E a Carly encontra um corpo na banheira. Mano! Jessie!
Yes! Não tem telefone. Droga. O momento dos canibais chegando é tenso. Aquela caminhonete amarela se aproximando devagar com os carros deles é muito bom. Jesse e Chris se escondem debaixo da cama e o corpo da Francine tá lá. E os caras trancando que não passa uma agulha. E é nesse momento que temos a cena icônica do trailer, do olho da Carly observando pela fechadura. Eles ficam na cabana, uma cara, visto que tem uma passagem de tempo até os canibais dormirem. Na hora que eles tentam escapar, quando Chris chega na porta e segura ela, quase soltando a mola pra não fazer barulho, o Dente de Serra tá bisoiando a bunda do maluco. É muito feio esse desgraçado. Nada beleza, eles fogem pelo morro por detrás da cabana e descobrem mais uns 15 carros sequestrados e destruídos. E com pertences pessoais, coisas de criança, a parada não é brincadeira. É um conceito tão simples, mas o filme consegue construir essa ambientação que pra mim é o maior acerto dele. A ambientação. Abaixa! 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 E ó os bichos vindo, moleque! Pra quem não sabe, os canibais são irmãos, se não me falha a memória. Um olho e o Dente de Serra meio que se confundem depois, porque eles são bem parecidos cá entre nós, apesar de que um olho tem uma mentalidade de criança e o Dente de Serra não. Eu tô descrevendo fisicamente e psicologicamente os caras. Olha o nível em que chegamos, hein? Mas o que se destaca em todos os filmes é o icônico Três Dedos, que é o mais pimpão de todos. Ele anda por aí todo batuta, dançando ciranda cirandinha, é o dono da risada mais tosca da história do cinema, é mais magro e tem essa cara demoniacamente chupada. Ele foi ficando cada vez mais fake ao decorrer das sequências, mas eu prefiro com certeza a aparência e o trabalho de maquiagem desse filme, que é feita pelo mestre Stan Winston, que trabalhou em Exterminador do Futuro, Predador, Aliens, O Resgate, até no Pinguim do Danny DeVito. No making of do filme, eles explicam que todas as deformidades foram inspiradas em casos médicos verídicos, e eles mostram artes conceituais e todos os detalhes incríveis da maquiagem. A preguiça dominou totalmente as produções seguintes, né? Fora que os atores são muito bons e fazem um trabalho de interpretação física excepcional. Destaque para o Julian Richings. Então, encurralados, Chris percebe que os assassinos deixaram a caminhonete ligada. A única chance que eles tinham de sair vivos dessa. Chris, sem pensar muito, começa a correr que nem uma mula e acaba tomando um tiro grátis na perna. Olha a felicidade do Três Dedos. Acho muito da hora que nem Chris nem Scott são covardes, o que poderia ter sido feito de forma muito rasa pelo roteiro. Ah, o Scott é babacão. Não. Pelo contrário, o Scott também toma atitude, afinal, ele precisa salvar sua noiva, e isso é muito bom. Escuta, eu vou lá, aí eu pego o caminhão e depois eu te apanho. Eu te amo. Desgraçados! Mesmo com o Chris machucado, eles conseguem roubar a caminhonete, o corpo do Ivan tava lá, sem a orelha, né, detalhes, e ainda são perseguidos pelo Três Dedos, que tá muito feliz. O cara é uma gazela, mas o Scott se manda no meio da floresta, o que foi praticamente um atestado de morte. Ele quase escapa, mas o Dente de Serra manda 3 flechas nas costas dele. Como eu tinha dito antes, esse filme é contido no gore, coisa que pra mim funciona muito bem. É uma cena de morte, mas ela não é exagerada. Tipo, a flecha não arranca o coração do personagem fora e o coração continua batendo, não é isso. 3 flechas nas costas, ponto final. Pode chorar. Depois de um tempo, já anoitecendo, eles encontram uma obstrução na via e o carro atola. A Carly sofre todo um drama compreensível, ela viu o namorado morrer e quer desistir, mas a Jessie é destemida o suficiente para ainda se manter de pé. Isso que é interessante, porque tanto o Chris quanto a Jessie tomam a mesma posição na trama. Ela é tão protagonista quanto o Chris. Então vamos procurar a polícia e esse desgraçado solteiro que merecem, tá bom? Vamos lá, Carly. Você consegue.
Finalmente, no meio da floresta, eles dão de cara com a famosa torre de vigia. E quando eles sobem, o filme faz questão de salientar o quanto eles estão isoladaços, tanto de cidade ou de estrada. É tela verde? É, mas funciona. Apesar da torre de vigia ter tudo o que eles precisam. Um kit de primeiros socorros inteirinho, luzes e até um rádio comunicador. Tem alguém me ouvindo aí? Mas os 3 capetas não saíram do encalço deles e já estavam se aproximando. Quando o rádio entra em contato, o barulho chama a atenção deles. Jesse e Chris bloqueiam a porta da torre e os canibais não conseguem entrar, mas como a torre é de madeira, a solução era pôr fogo nela. E é isso que acontece. Carly, apesar de já estar meio pirada das ideias, decide pular nas árvores e de fato, essa era a única opção que eles tinham. E essa é uma das melhores sequências do filme. Não por ela ser muito genial, mas simplesmente porque ela funciona. Porque, olha, uma cena à noite, escuro pra caramba, com 3 personagens em cima de umas árvores e mais 3 tentando capturá-los, pra essa cena funcionar, a direção tem que ser muito precisa. A chance de você se perder e não entender nada é grande. Por exemplo, saber quantas árvores são, onde os canibais estão, onde as vítimas estão, como eles conseguem andar nos galhos, qual o trajeto eles vão percorrer neles. Coisas assim, a direção tem que saber disso. Mas por incrível que pareça, você não se perde na cena. Ela é muito bem feita. Vê esse take da câmera percorrendo os galhos e fazendo um caminho entre as árvores. Eles tiveram até que usar um cenário em CGI, árvores digitais e até montar um cenário em estúdio pra conseguir fazer isso. E é muito bom porque ambienta o espectador na sequência, o que é fundamental, pois é um momento grande do filme. Tem uma cena em que a Jessie tenta atravessar de um galho para outro e o Dente de Serra começa a atirar flechas. E tudo isso dá pra ver bem, até mesmo a estratégia dos canibais, porque as flechas servem para manter a Carly parada no tronco, enquanto 3 dedos vêm por trás e arranca a cabeça dela com um machado. Na verdade, arranca metade dela. Que cena bem feita. Como o filme não tem muitos personagens, ele não vira aquela matança desenfreada. Então eles conseguem fazer com que esses momentos sejam mais impactantes. Esse close que eles dão 2 vezes no olho da Carly dá uma valorizada na direção. É quando o Chris bola um plano para derrubar o 3 dedos da árvore. Jesse chama a atenção dele, você vê a atuação bizarra do Julian Richings nessa cena. Mas aí o 3 dedos leva madeirada na cara. Chris e Jesse conseguem fugir até uma cachoeira e descansar. É nesse momento que Jesse finalmente se abre com Chris sobre os seus amigos. Não é um baita diálogo profundo nem nada disso, mas é um respiro. É um momento de desenvolvimento emocional de personagens. Eu sempre torci para que eles formassem um casal porque os atores têm química. Isso não acontece no filme, não tem nem cena de beijo, o que seria bem forçado, mas os personagens são ótimos. O que não significa que não gravaram uma cena de beijo, tá? Eles gravaram. Olha só isso. Chris e Jesse se beijando depois de todos os amigos dela morrerem e do cara ter perdido o emprego. E a cena é grande. E a cachoeira fazendo uma metáfora. Para com isso, velho. No dia seguinte, eles encontram uma estrada depois de horas, mas é quando o Chris decide descer em direção a ela que... E o Chris desce, mas não do jeito que ele queria. E a Jessie é levada. Exatamente nessa hora aparece um policial na estrada. Pegaram ela, a gente tem que... Cala essa boca. A gente tem que ir rápido. Alguém chegou a pensar que esse policial iria sobreviver, mas a cena serve pro Chris conseguir seguir os canibais debaixo do carro em sem nenhum arranhão, até a cabana deles e salvar a Jessie. Por isso, os personagens têm aquela aproximação nas cenas anteriores, pra motivar essa decisão do Chris. E também porque o Chris é muito herói. Qualquer um teria fugido daí, mas esse personagem não. Por isso que ele é diferenciado, saca? O ator é muito bom e o carisma do personagem é muito da hora. Pena que ele não volta nos filmes seguintes. O que é estranho, ou o que não é explicado, é o motivo de os canibais não terem matado a Jessie na hora. Eles fizeram isso com todos os outros personagens. Mas por que deixaram a Jessie amarrada na cabana se eles iriam almoçar ela de qualquer jeito? Porque o roteiro quis? Ou então o
um olho é safadinho. E se os canibais estavam a pé e o Dente de Serra era o único que estava de carro, como os outros chegaram com a Jessie antes do Dente de Serra? Na verdade é porque eles recuperaram a caminhonete que ficou presa na estrada. Eles tiveram o cuidado de explicar pelo menos isso. Mas o importante é que o Chris consegue chegar a tempo e reagir contra os canibais. De repente, ele incendeia a cabana e invade a parte da frente com a viatura. O fight entre o Chris e os canibais poderia ter sido uma bagunça, mas não é. Também muito bem dirigida. A primeira coisa que ele faz é enfiar uma chave combinada na pança do Dente de Serra. Óbvio que não vai funcionar. Quando ele tenta soltar a Jessie, o Dente de Serra joga o cara pro outro lado da sala e depois ataca ele com um machado. Ele até tenta atirar com uma escopeta, mas é encurralado. Por sorte, a Jessie consegue alcançar um arco e flecha e acerta o canibal na nuca. Essa cena teria ficado melhor caso eles tivessem feito uma referência sobre a Jessie ter habilidades com arco e flecha de alguma forma. Tem uma cena lá no começo do filme, quando eles entram na cabana, da Jessie olhando esse arco e flecha pendurado. Mas aí, né, meio que ela acerta na cagada, mas a cena é boa. Daí vem o Três Dedos diretamente do banheiro. Achei que ele tava cagando, mas tudo bem. E de novo, os dois trabalhando em equipe, conseguem imobilizar o cara com uma corrente no pescoço e enfiar o machado no coração dele. Mesmo assim, nenhum dos três morreu, o que é muito bizarro. Eu sei que, tal qual Jason Voorhees, assassinos de slasher nunca morrem. Até então eles eram humanos deformados, mas aqui já alcançaram outro status, porque uma machadada no coração não é pra qualquer um. Por fim, eles saem da cabana, Chris atira no combustível que estava na viatura e explode tudo no final. No final do filme, eles utilizam a caminhonete também para conseguir fugir e sair da Montanha do Urso. Agora, o que gera dúvida até hoje é como Maynard reage à chegada da caminhonete. Ele se esconde com medo. De duas uma, ou ele tá com medo dos canibais, ou ele tá com medo do Chris. Eu acredito mais na primeira teoria, já que para ter medo do Chris, ele teria que saber de longe se realmente era o Chris e que ele tinha sobrevivido. Duvido que ele sabia. Então, se ele tava com medo dos canibais, ele não era parente deles. Minha teoria é de que esse tal Maynard não tinha exatamente um parentesco com os canibais, pelo menos no primeiro filme. Depois, nas sequências, os roteiristas implementaram essa característica para aproveitar o personagem. Se ele fosse o pai dos canibais, ele teria dado na mesma hora um tiro no Chris, que já estava quase morto. A expressão dele tá mais pra como esse cara conseguiu sobreviver, já sabendo da ameaça dos canibais. Chris e Jessie, agora com o maldito mapa, se olham como se fossem almas gêmeas, e eu espero que sejam mesmo. Inclusive, namore alguém que te olhe como a Jessie olha pro Chris nesse filme, porque, meu Deus do céu. Então, eles seguem para o infinito e além. Depois desse filme, eles se casaram, compraram uma fazenda na Filadélfia, Chris conseguiu o emprego dos sonhos e seguiu com a medicina, Jessie se formou advogada, eles tiveram 4 filhos e depois tiveram netos. E assim aconteceu, Chris e Jessie viveram felizes eternamente. Ah, esqueci! A cena pós-créditos. Chris e Jessie não foram para o infinito e além, que nem na minha fanfic, droga, mas sim diretamente para a delegacia. Isso porque um policial aparece na porta da cabana incendiada para investigar o ocorrido e do nada, o Três Dedos aparece e ataca o cara por trás. Tu acha mesmo que ele não ia voltar? Então é isso, reassistindo Pânico na Floresta tá pago e foi uma delicinha. Nem parece que esse filme é tão bom pra quem assiste as continuações depois. Ele é bem roteirizado, bem atuado, bem contido, os personagens são ótimos e os canibais são muito da hora. Poderia ter ficado só no primeiro, né? Há quem diga que a continuação ainda é um bom filme e mais, é melhor do que o primeiro. Será mesmo? E se você se pergunta se eu vou reassistir o Floresta do Mal e os outros 6 filmes, a resposta é: Deus é mais. Tem que pedir muito nos comentários, encher muito meu saco pra eu ter coragem de assistir tudo de novo. Se esse vídeo porventura passar dos 100 mil views, eu posso até pensar, mas o mais certo é
Quem sabe um dia. Porém, galera, eu queria indicar pra vocês outros vídeos do canal sobre os filmes que eu citei aqui. Pânico tem vídeo, Massacre da Serra tem vídeo, original e remake, O Grito e o Chamado, A Briga dos Dois também tem. Até Anaconda, aquela cobra grossa, tem um vídeo no canal. Tenho certeza que muita gente ainda não assistiu. Fora, é claro, a playlist dos vídeos das continuações de Pânico na Floresta. Sussa! Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, pois isso ajuda muito no incentivo à produção dos próximos vídeos. Show! E caso tenha interesse em receber os vídeos antecipadamente, considere se tornar um membro do canal, assim você pode receber os reviews antes deles serem postados publicamente e ainda tem o seu nome creditado aqui embaixo, falou? Gratidão a todos vocês, vou ficando por aqui e até a próxima.